Após o brutal fim do ex-delegado-geral Rui Ferraz Fontes, mais uma vez ficou claro que no Brasil as autoridades que ousarem enfrentar o crime organizado podem se tornar alvos fatais. O PC, a maior organização criminosa do país, mantém um setor exclusivo voltado para planejar o fim de autoridades. Até mesmo o nome de Sérgio Moro já esteve nessa lista, e a morte de Rui Ferraz acabou mexendo com o verdadeiro respeito. Quem era de fato Rui e o que está por trás de toda essa história. Isso e muito mais no vídeo de hoje. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Pablo e esse é o Te Liga na História. Pessoal, no conteúdo de hoje iremos contar toda a história envolvendo o ex-delegado de Polícia Civil, o Rui Ferraz. Ele que sofreu um ataque e perdeu a vida, possivelmente a mando da maior organização criminosa do Brasil, o PC. Também iremos abordar toda a dinâmica envolvendo o comando de São Paulo com o ex-delegado e qual era de fato, pessoal, a relação da vítima com organizações criminosas, sobretudo com o PC. Vamos mostrar até um vídeo, pessoal, onde o Marcola chega a mencionar o Rui. Então já peço que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like e seu comentário, que isso ajuda demais, beleza, pessoal? Muito obrigado pelo seu apoio e te liga na história. Rui Ferraz Fontes, ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, de 64 anos, foi executado a tiros na noite de segunda-feira, 15 de setembro, em Praia Grande, SP. Ele ocupava o cargo de secretário de administração de Praia Grande desde 2023. O ataque ocorreu numa região chamada Nova Mirim, mais precisamente na Avenida Dr. Roberto de Almeida Vinhas. Conforme investigações preliminares, houve perseguição com o carro no momento em que o ex-delegado tinha recém saído de seu trabalho. Durante a perseguição, o veículo de Fontes bateu em um ônibus e chegou a capotar. Depois da batida, homens armados com fuzis desceram em outro veículo e dispararam várias vezes contra o carro dele. Devido à agressividade dos criminosos, o ex-delegado não resistiu. Pessoal, foram ouvidos cerca de 20 disparos de fuzil durante a perseguição. Pela maneira como os criminosos agiram, é possível ver nesse vídeo que se trata de homens muito bem treinados, inclusive com uso de fuzis, colete à prova de balas e com movimentos operacionais. A polícia identificou 2 suspeitos antes das 24 horas do crime. Um homem, inclusive, foi encaminhado à delegacia. Um dos suspeitos já tinha antecedentes criminais por roubo e venda de substâncias ilegais. Desde o início da manhã, policiais do DHPP e do DEIC saíram às ruas para cumprir 8 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão em endereços relacionados aos 2 suspeitos de terem participado da morte do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Rui Ferraz Fontes. 63 agentes participaram da ação e estiveram em endereços na capital paulista e na Grande São Paulo. Nos locais, as equipes encontraram objetos que foram apreendidos e serão periciados. Até o momento, os envolvidos identificados ainda não foram localizados. A gente não vai deixar crime passar em branco aqui. Nós não vamos deixar o criminoso impor terror no estado de São Paulo, nós não vamos deixar o criminoso sair ileso. Então, o cara cometeu um crime, ele vai pagar. Nós vamos pegar, pode ter certeza. Pessoal, pelo que tudo indica, o crime contra o Rui inclui vingança por sua atuação policial, possível reação do PC ou até mesmo envolvimento de interesses ligados a licitações municipais. Rui Ferraz Fontes tinha uma carreira longa, com mais de 40 anos na Polícia Civil de São Paulo. Ele era formado em Direito pela Faculdade de São Bernardo do Campo, também fez pós-graduação em Direito Civil e participou de cursos no exterior nas áreas de combate a narcóticos e antiterrorismo. Em sua carreira, ele atuou em unidades estratégicas da segurança pública, como o DECAP, DEIC, DENARC e o DHPP. Ele foi delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo entre 2019 e 2022 e começou sua carreira na polícia no início da década de 80. Ficou bastante conhecido por suas ações contra o crime organizado, principalmente contra o PC. Nos anos 2000, Rui Ferraz ganhou projeção nacional quando passou a investigar o PCC. Foi a equipe dele que prendeu e indiciou o então chefe da facção, Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola, e articulou a transferência da cúpula do PC
para a penitenciária de segurança máxima de Presidente Venceslau, no interior paulista. Eu considero que a polícia desmontou o que eles estruturaram para manter a venda de entorpecente no estado de São Paulo. O que não significa que eles possam voltar a estruturar. A economia é o tráfico e com isso ganharam dinheiro e com o dinheiro criaram uma estrutura que possibilitou os atentados. Ele é criminoso, ele pratica crime, eu sou da polícia, eu investigo. Fiz alguma coisa errada para obter essa prova para investigação? Não. Eu estou aposentado, eu tenho proteção de quem? Eu moro sozinho aqui, eu vivo sozinho na Praia Grande, que é o meio deles. Tá, beleza. Para mim é muito difícil. Se eu fosse um policial da ativa, eu estava pouco me importando. Porque eu teria estrutura para me proteger. Eu não tenho estrutura nenhuma. Pessoal, é importante enfatizar que em 2006 ele indicou toda a cúpula do PC, incluindo o Marcos Williams Erbas Camacho, o Marcola, antes da transferência de presos da facção para presídios federais. Ele já tinha sido alvo de ameaças e atentados no passado. Ele disse à imprensa que se sentia ameaçado, que os criminosos sabiam onde ele morava e que sua família pedia para que ele deixasse o emprego ou saísse de São Paulo. No Brasil, a execução de autoridades que ousaram desafiar o poder das facções criminosas não é novidade. Ao longo dos anos, nomes importantes já foram silenciados a mando do crime organizado e o caso mais recente reacende esse alerta. Um exemplo foi quando, em 2003, o juiz Antônio José Machado Dias, corregedor da Vara de Execuções Criminais e responsável pela fiscalização dos presídios da região de Presidente Prudente, ganhou notoriedade pelo seu rigor no cumprimento da lei. Ele analisava, pessoal, pedidos de progressão de pena, sindicâncias disciplinares e acompanhava de perto a vida carcerária, sempre mantendo uma postura firme, sem ceder à pressão de detentos ou de seus familiares. No dia 14 de março de 2003, após deixar o Fórum de Presidente Prudente, o magistrado foi emboscado por criminosos armados. Cercado por veículos, acabou alvejado e morreu no local. As investigações revelaram que a ordem para execução partiu da cúpula do primeiro comando da capital, como retaliação à postura inflexível do juiz. Entre os condenados pelo crime, pessoal, estavam nomes como Ronaldo Dias, o Chocolate, Reinaldo Teixeira dos Santos, o Funchal, e também o Julinho Carambola. Até mesmo Marcola, principal líder da facção segundo a justiça, foi responsabilizado e condenado a vários anos de prisão pela morte do magistrado. Júlio César Guedes de Moraes, tido como o segundo homem da facção criminosa PC. Marcos William Camacho, o Marcola, considerado o líder do movimento, como já era esperado, não apareceu. Os dois são acusados de mandar matar o juiz Antônio José Machado Dias, reconhecido pelo rigor na atuação com os presos. O Ministério Público fez a acusação contra Marcola e Carambola a partir do depoimento de outros 4 acusados do mesmo crime, que afirmaram que a ordem foi dada pelos dois. Outra autoridade, pessoal, que estava na espécie de lista do PC foi José Ismael Pedrosa, o lendário diretor do Carandiru. Em outubro de 2025, Pedrosa foi assassinado quando chegava em casa em São Paulo. 2 homens armados o esperavam em frente à residência e dispararam contra ele. As investigações mostram que a execução havia sido ordenada pela cúpula do primeiro comando da capital, como vingança por sua atuação dentro do sistema prisional. Pelo crime foram condenados integrantes da facção, como Marcos Silvas, o Babão, Elias Santo Nascimento, o Carioca, e o João Paulo de Oliveira de Carvalho, todos apontados como participantes da emboscada. José Ismael Pedrosa começou a carreira no sistema prisional em 1958. Em 1983, assumiu a direção da Casa de Custódia. Também dirigiu o presídio do Carandiru, em São Paulo. Pessoal, outro indivíduo que está nessa suposta lista do PC, mas permanece vivo, é o promotor Lincoln Gaquia. Lincoln Gaquia é um promotor de justiça em São Paulo e atua no GAECO, especializado no combate ao PC desde os anos 2000. Ele participou de investigações que desarticularam operações importantes da facção e é alvo constante de ameaças de morte pelo grupo, vivendo sob escolta policial há mais de uma década. Eu sou talvez o inimigo público número 1 deles e talvez o amigo público número 1 das forças de segurança.
Eu conheço a fundo, né, hoje, modéstia à parte, a estrutura do PCC. A primeira grande denúncia, a maior investigação da história do Ministério Público Paulista é minha, a denúncia que eu fiz em 2013. Né? E aí, estudando o fenômeno, o que eu percebi e descobri? Claro, o meu risco aumentou muito. Então, quando chegou agora na remoção, me custou a vida, a verdade é essa, isso não tem volta. Então, eu ter assinado o pedido de remoção decretou a minha morte. Tá? Só que, por outro lado, também decretou a deles. O promotor Lincoln Gaquia revelou que existe um setor dentro do PC chamado por ele de Departamento de Homicídios ou de Sintonia Restrita, responsável por planejar atentados contra autoridades. Durante as investigações, Gaquia descobriu que havia um plano de assassinato contra o então senador Sérgio Moro e sua família, ligado à operação de resgate de presos da facção. Ele informou Moro e sua esposa Rosângela em janeiro de 2021, alertando sobre o perigo. Um inquérito foi aberto e em 45 dias a Polícia Federal conseguiu prender os envolvidos, desmontando grande parte da operação. Agora, com relação ao plano do Sérgio Moro, por que eu estou dizendo isso? Porque eu tinha que investigar quem iria me matar. Existe um setor no PCC que eu chamo de Departamento de Homicídios, que é a Sintonia Restrita. Qual foi a minha função enquanto investigador? Primeiro, descobri que havia esse setor. O que faz a Sintonia Restrita? Não é o Tribunal do Crime, não é um assassinato qualquer. A Sintonia Restrita é um setor que foi criado pela cúpula apenas para assassinar resgates, grandes resgates e operações aí de atentados contra autoridades. Pode ser um policial penal federal, pode ser um promotor, um juiz, pode ser o presidente da Câmara, que já foi investigado por eles, pode ser o presidente do Senado. E o que eu descobri investigando a Sintonia Restrita? Por uma questão de sobrevivência, inclusive. Eu preciso ficar vivo, né? E se alguém vai me matar, eu preciso saber quem é. E aí, investigando a Sintonia Restrita, nós descobrimos o Janefferson, que é o NEF, o NF, que até então era uma incógnita, nós sabíamos só o vulgo dele, as iniciais NF, né, e que ele era o responsável por esse setor. Comecei a fazer uma investigação, indicou, quem vai matar o senhor, não ele vai matar, mas quem vai puxar o bonde, quem é o responsável pelo setor, a mando do Marcola, que a ordem saiu do Marcola, é o NF. Ele tem o time para fazer isso. Eu comecei a investigar. E na investigação caiu o quê? Que havia um plano de atentado contra o senador Sérgio Moro e a família. Então eu levei isso a Brasília, eu informei o Sérgio Moro e a Rosângela Moro no dia 29 ou 30 de janeiro de 2021, que havia esse plano. Me perguntaram o que deveria fazer. Falei, primeiro, não avisar a imprensa. Em 3 meses, senador, eu vou te dar todos os integrantes desse plano presos. Bom, pessoal, a partir disso fica claro que dentro do PC, assim como existe um setor de venda internacional de entorpecentes chamado Sintonia do Progresso, ou um setor de advogados do PC chamado de Sintonia dos Gravatas, também existe um setor focado em atentar contra autoridades. Pessoal, mas qual era de fato a importância do ex-delegado no combate ao PC? Ele identificou e investigou mais de 30 centrais telefônicas utilizadas pelo grupo para coordenar atividades dentro e fora dos presídios, inclusive operações realizadas pelas esposas dos líderes da facção. Por meio de mandados judiciais, grampeou essas centrais e desenhou arquiteturas dos chefes e fundadores da organização, produzindo organogramas que mapeavam as lideranças. Pessoal, nesse vídeo aqui mostra o Marcola citando Rui. E a dinâmica é o seguinte: segundo Marcola, ele nunca foi líder de FAC alguma, e a massa carcerária só viu ele como líder porque após o Geleão e o Cezinha serem expulsos da organização, Marcola, por ele ter enfrentado esses 2 líderes e ter conseguido derrotar ambos, ele ficaria como uma espécie de substituto, sendo assim ocupando o cargo de liderança. E nesse vídeo mostra o Marcola pedindo para ir para uma cadeia de oposição, em outras palavras, que não seja do PC, pois só assim ele conseguiria provar que de fato não é membro de qualquer FAC. Pedido que inclusive nunca foi aceito pelas autoridades.
Eu vou repetir aqui uma pergunta do promotor e do juiz da outra vez. O senhor não tem medo de ir em outra cadeia, de repente cumprir sua pena lá? Eu não, pelo contrário, porque já que eu tinha vencido os líderes, que eram o Leão e os outros que existiam, aí o sistema achava que por causa disso eu era o líder deles. Nessa época eu tinha contato com o Dr. Brat, do GAECO, e o Dr. Márcio Cristino, se eu não me engano, do GAECO também, Dr. Rui, que era chefe, que era delegado titular da delegacia que investiga o crime organizado e a rouba banco, e eu expliquei para eles o que estava acontecendo, que o sistema estava me vendo como líder, minha pena era pouca, e eu precisava do apoio do Dr. Brat, do Dr. Cristino e do Dr. Rui para que eu fosse transferido para uma unidade onde não tivesse PC, para que eu pudesse cumprir minha pena, que era 20 e poucos anos só, e que se eu continuasse na cadeia do PT com aquele estigma de líder que eu já tinha sido criado, eu ia me prejudicar muito. Aí o Dr. Brat e o Dr. Cristino falaram que iam ver e nunca me transferiram para lugar nenhum, e eu acabei ficando na cadeia do PT. Mas eu pedi sim para o Dr. Brat, para o Dr. Cristino e para o Dr. Rui Fontes, que hoje é diretor do DENARC. Pessoal, Rui foi um inimigo declarado do PC e considerado peça-chave na estratégia da Polícia Paulista contra o crescimento da organização, tanto dentro quanto fora das prisões. Bom pessoal, a gente segue acompanhando todo esse caso e possivelmente vai sair mais um vídeo conforme as informações foram chegando. Por isso é importante que você já se inscreva aqui no canal e deixe o like, beleza pessoal? Muito obrigado para você que ficou até o final do vídeo, um forte abraço e até a próxima!